Onde estão os mortos? Livro escrito por Rex Humber. Leitura de Ederson Santos. Capítulo 6. Será que nosso corpo vai viver de novo? As múmias do Antigo Egito eram embalsamadas para que o corpo pudesse ser revitalizado e voltar a funcionar. Arnold Toynbee observa que foram preservadas tumbas antigas em quantidades muito maiores do que as antigas residências dos vivos. Isto confirma o fato de que os homens, através das idades, sempre acreditaram que os corpos dos mortos reviveriam. A Bíblia nos diz que existe uma vida a ser vivida e também um julgamento final. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Mesmo quando Jesus estava na terra, havia muita controvérsia se havia vida depois da morte e da natureza dessa vida. As ideias da ressurreição envolveram dos escritos de poetas e profetas do Antigo Testamento à medida que o plano eterno de Deus se desenrola durante os períodos de opressão e sofrimento. Os fariseus tiraram sua literatura principalmente desses últimos escritores do Antigo Testamento, e no tempo de Cristo já acreditavam em ressurreição. É a controvérsia da ressurreição que fica no âmago do drama do encontro dos saduceus com Jesus para a discussão do assunto. Marcos capítulo 12, versículo 18 ao 27. Jesus se recusou a especular sobre a natureza da existência de após-ressurreição. Preferiu apontar o erro de se tentar discutir a ressurreição do corpo em terminologia temporal. Afirmou que ressurreição não quer dizer continuação ou retomada da vida como a conhecemos, mas sim quer dizer transformação da existência. Jesus disse ainda que tanto os justos como os pecadores ressuscitarão. Disse: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Paulo explicou que a ressurreição dos justos virá antes da dos injustos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 16. Todos os mortos serão ressuscitados para uma existência eterna, mas só os redimidos é que terão a dádiva da vida eterna com Jesus Cristo. Daniel capítulo 12, versículo 2, Mateus capítulo 10, versículo 29, Lucas capítulo 18, versículo 30 e João capítulo 3, versículo 16 e 36. Os não salvos ficarão em tormento para sempre. O corpo ressuscitado. As qualidades do corpo ressuscitado não são discutidas na Escritura, exceto por algumas insinuações de como era Jesus e os seus aparecimentos após a ressurreição. Mas sabemos que o corpo ressuscitado não será exatamente como o atual. Paulo diz: Mas algumas pessoas perguntarão: Como é que os mortos se levantarão? Em que corpo virão? Tolos! Quando vocês semeiam uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que está semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Deus dá a essa semente o corpo que Ele quer, e dá a cada semente um corpo próprio. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 ao 38. O que sabemos com certeza é que nosso novo corpo será muito superior ao que morreu e foi enterrado. Nosso corpo material é mortal, corruptível, sujeito a morrer. Jó, capítulo 14,
versículo 17, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 53 e 54, e Romanos, capítulo 6, versículo 12 e capítulo 8, versículo 11. O corpo ressuscitado será incorruptível, imortal, imperecível. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35, 43 e 54. E Romanos capítulo 6, versículo 12 e capítulo 8, versículo 11. O nosso corpo material é caracterizado pela desonra, pela vergonha, pela vileza. Nossos corpos se elevarão em glória. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54. Os defeitos e desfigurações desta vida não existirão no estado de ressurreição. As fraquezas desta vida não serão parte da futura, pois o corpo ressuscitado será tremendamente poderoso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 43. Melhor ainda, o corpo ressuscitado será como o de Cristo, glorificado. Filipenses capítulo 3, versículo 20, 21. 1 João capítulo 3, versículo 2, Salmo 17, verso 15. Cristo tinha a forma visível e podia ser tocado, mas mesmo assim foi capaz de passar através de madeira sólida, sem ser modificado. Mateus capítulo 28, versículo 9. Lucas capítulo 24, versículo 39. João capítulo 20, versículo 26 e 27. E Maria Madalena e os discípulos o reconheceram de um relance. João, capítulo 22, versículo 16 e 18 e 20. Quanto aos atributos do corpo ressuscitado, pouco mais existe que especulações. A Bíblia indica que não será de carne e osso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Isso pode querer dizer que ele não terá necessidade de parte alguma de sua estrutura material. O corpo celestial nunca se deteriorará, nem precisará de tratamento. Jesus disse que ele mesmo era de carne e osso. Lucas capítulo 24, versículo 39. Isso dá a entender que o corpo ressuscitado será precisamente adaptado às necessidades do espírito. Tudo que for necessário para dar substância ao corpo provavelmente evocará pensamentos de estrutura física, mas será antes de natureza celestial e não terrena. Existência perpétua. Para o redimido, não será preciso luz para iluminar, nem calor para aquecer a atmosfera e o próprio corpo. Apocalipse capítulo 17, versículo 16. Nem haverá morte, tristeza, dor ou lágrimas. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. A existência perpétua está garantida, pois a ressurreição do corpo será para sempre, e não haverá mais morte. Lucas capítulo 20, versículo 36. E Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Quando se fará essa transição? A Bíblia diz que será no próprio momento da ressurreição, num piscar de olhos. Mateus capítulo 24, versículo 27. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 ao 55. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17. A segunda vinda de Cristo para os redimidos será feita em duas fases. A primeira se chama arrebatamento. Esse é também o nome dado por muitos estudiosos da Bíblia à ressurreição dos justos, como se afirma em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17. Essa passagem da Escritura foi concedida à igreja grega em Tessalônica, no momento em que havia dúvida geral quanto à possibilidade da ressurreição. Os que aceitaram Cristo como seu Senhor através de uma profissão de fé e seu trabalho redentor, e que vão participar desse arrebatamento, indicados pelo nome coletivo de igreja, Efésios capítulo 1, versículo 22, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13, Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6 e capítulo 12, versículo 5. Paulo também se refere à igreja como noiva de Cristo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Os fiéis são também identificados com as virgens sensatas
na parábola de Jesus citada por Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 13. Esse arrebatamento inicial, ou ressurreição, ou ainda transladação dos santos, ocorrerá antes do grande período de tribulação descrito em Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Alguns estudiosos do assunto dizem que haverá um segundo arrebatamento no meio do período da tribulação. Apocalipse capítulo 7, versículo 13 ao 17. A última fase da segunda vinda de Cristo se chama período de revelação. Nessa época, então, é que Jesus voltará à terra para derrotar Satanás, estabelecendo seu reino na terra, para administrá-lo durante 1000 anos. Durante esse período, as almas dos justos de todas as idades que já passaram pelo arrebatamento e que já estão no céu com o Senhor, voltarão para reinar junto com ele. Zacarias capítulo 14, versículo 5, Mateus capítulo 24, versículo 27 ao 30 e Colossenses capítulo 3, versículo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13 e capítulo 4, versículo 14. Judas, versículo 14, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e capítulo 19, versículo 11 ao 14 e capítulo 20, versículo 1 ao 6. Após esses 1000 anos de reinado de Cristo, Satanás será outra vez solto para ter a chance de afastar as pessoas de Cristo e atraí-las para si mesmo. Essa tentativa falhará e resultará no julgamento final dos pecadores. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Isso mesmo, serão ressuscitados os mortos de todas as épocas. Os justos em êxtase irão encontrar-se com Cristo no ar, no céu, durante a grande tribulação na terra. As almas dos justos serão julgadas, não pelos seus pecados, e sim para avaliar o que fizeram em sua vida. O dia do julgamento. O julgamento dos justos é chamado o julgamento do trono de Cristo, ou de Bema. Não é um julgamento de pecados. O julgamento de pecados já ocorreu na terra, quando o crente se tornou ciente dos pecados feitos e aceitou a Cristo como seu Senhor. João capítulo 5, versículo 24. O crente é julgado na pessoa e na cruz de Cristo. Isaías capítulo 53, versículos 5, 6 e 10. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Nunca mais voltará ele a ser colocado face a face com seus pecados, para que dê conta deles. Em vez disso, o julgamento dos crentes ressuscitados terá que ver com as obras que fizeram. Romanos capítulo 14, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 e 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, capítulo 3, versículos 11 ao 15. É óbvio o valor da madeira, do feno e do capim, em comparação com o do ouro, da prata e das pedras preciosas. Mesmo que suas obras sejam consumidas no fogo do julgamento, o crente ressuscitado herdará a coroa da justiça. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Enquanto os justos ressuscitados estiverem sendo julgados, os pecadores estarão ainda no Sheol, Hades. Não ressuscitarão até o momento do julgamento do grande trono branco, após o milênio. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15. Mesmo que ressuscitem tanto os justos como os pecadores, esses dois fatos se darão com mais de 1000 anos de separação. O julgamento das almas pecadoras virá no fim dos tempos, segundo a maneira de marcação, estabelecida pelo homem, ao que diz a Bíblia. A fim do milênio, Satanás será libertado por uma estação. Ele tentará convencer todas as nações do mundo a se unirem numa grande guerra contra Cristo e contra Deus Pai. Mas Satanás falhará em seus esforços, e estes
conduzirão ao julgamento final, para ele e para todos os que o seguiram. A ressurreição dos pecadores de todas as épocas também virá nesse momento. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Eles serão julgados perante Deus. Os pequenos e os grandes, famosos e não famosos, importantes e insignificantes, cidadão e rei. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Ninguém escapa aos olhos do juiz eterno. A base desse julgamento tem duas facetas: o trabalho e as palavras de Cristo por um lado, e os atos dos perdidos por outro. Só aqueles cujos nomes foram encontrados no livro da vida do Cordeiro terão o direito de entrar no céu. Filipenses capítulo 4, versículo 3, Lucas capítulo 10, versículo 20, Hebreus capítulo 2, versículo 23 e Apocalipse capítulo 20, versículo 15 e capítulo 21, versículo 27. Esses serão os que tiverem aceito Cristo como seu Senhor e Mestre durante a vida. A Bíblia diz que esses livros celestiais contêm anotações de todos os atos da vida de cada homem. O descrente será julgado de acordo com o que fez em vida, e falhará, porque nunca tomou a mais importante de todas as decisões, a de aceitar Cristo como o Senhor. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. É interessante notar, a esta altura, que os crentes serão recompensados pelas suas obras, ao passo que os descrentes serão julgados pelos seus atos. Tais atos determinarão o grau de punição para os perdidos. O mais importante é colocar Cristo em primeiro lugar na vida para ser julgado digno da recompensa na eternidade. Já que os justos têm seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, não precisarão ser julgados perante o grande trono branco. Seus nomes serão simplesmente chamados em público, apenas para que se declare que eles têm direito de entrar na cidade eterna. E eles é que serão salvos pelo sangue do Cordeiro. O mundo espera. Com todas essas citações relativas ao corpo do crente depois da ressurreição, as Escrituras guardam estranho silêncio sobre o assunto da ressurreição do descrente. Os atributos do corpo glorificado não se estendem àqueles que foram consignados para uma eternidade no inferno. Se se trata ou não de um estado desencarnado em que o espírito se encontrará no outro mundo, é coisa aberta a conjecturas. Nós sabemos que Satanás e que seus anjos caídos estão lá. Quem quer que tenha vivido desde a aurora da criação, viverá de novo erguendo-se para ficar face a face com seu Criador e entrar na eternidade à base de escolhas feitas durante a vida. Não há escolha depois da morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27. O mundo aguarda o próximo grande evento no calendário divino, e ele virá com certeza. E isso acontecerá quando Deus apagar o tempo e fizer funcionar a roda da eternidade. I. M. Haldeman fez um sermão certa vez a esse respeito. Disse: as realidades da redenção serão vistas na claridade da presença de Deus. As almas dos salvos olharão com prazer a hora em que o Senhor as trará de volta para lhes dar de novo os corpos que lhes pertencem. Esses corpos, como sabem, foram redimidos com o sangue de Cristo e selados pelo Espírito Santo. Por amor àquele que os comprou por tal preço, e por amor a si mesmos, querem que ele volte para se mostrar vitorioso sobre a sepultura. E aqui, na verdade, é que está o grande objetivo da redenção: transformar o homem naquilo que Deus sempre quis que ele fosse, um ser em três partes, a proclamação contínua da divina Trindade.
Deus, nosso Senhor, terá que devolver os corpos para estabelecer uma criação nova e distinta. Qualquer outra atitude iria roubá-lo de sua própria glória, abertamente proclamada como ressurreição e vida. Deixar cristãos no céu, ou mesmo trazê-los à terra, na glória de suas roupagens brancas, seria no máximo uma improvisação, pois todos seriam nada mais que fantasmas materializados. O desincorporamento eterno é o estado dos não redimidos. O corpo individual, que já esteve no templo do Espírito Santo, não pode permanecer como outro templo caído no pó, pois isso seria um escândalo aos olhos do Filho de Deus, que por sua vez se levantou entre os mortos e prometeu solenemente que ressuscitaria todos os que dormissem em seu nome e não conseguissem levantar-se quando, tudo mais tendo falhado, mortos ou vivos, ficassem como ele mesmo, imortal. Os que estão no céu, seja qual for o motivo de sua impossibilidade de apreender essa verdade enquanto estavam na terra, sabem hoje que essa ressurreição dos mortos em Cristo e transfiguração dos vivos por Cristo é sua glória especial. Sabem que será essa a sua glória e que ele virá à terra para realizá-lo para eles. Essa vinda será agora, pois eles jamais sonharam ou esperaram que ela fosse a ser a bendita esperança. Eles antecipam com prazer a hora em que a terra será de novo seu lar, uma terra perfeita e sem mancha de pecado nem de lágrimas, nem sombra de morte, nem escuridão de sepulcro, no momento em que será um livro de estudo e um lar, no qual estudarão incessantemente o gênio e a glória daquele que no princípio o preparou para ser habitado para sempre. Um mundo de beleza transcendental para uma raça de homens-deuses imortais, cujas alegrias de realização serão todas nada mais que uma proclamação sempre nova da glória e da graça daquele que os redimiu. Nas pontas dos nossos pés, aguardamos ansiosamente o dia da redenção final. Não devemos nos preocupar. Esse dia chegará, mas ainda falta uma jogada final a ser feita.